Fala galera, beleza? Aqui é o Davi. Eu tô aqui um pouquinho para agradecer a vocês pela marca de 100 inscritos que eu conquistei, eu acho que na semana passada. Bom, eu queria aí fazer isso, né? Agradecer a cada um de vocês que tá aí comigo nessa jornada, que tá me apoiando nos meus vídeos, que tá curtindo meus vídeos. E eu queria fazer um pedido a mais para vocês. Que vocês continuem curtindo meus vídeos, comentando, compartilhando, para que a gente possa ainda aumentar essa marca ainda mais. E para comemorar isso, eu fiz aí essa placa de 100 inscritos, como você tá vendo. Que para variar é de papelão, né? Tinha que ser. Bom, eu cortei uma placa de papelão de 21 por 28 centímetros para fazer ela. E depois fiz aí umas linhas guias para me guiar na hora de escrever o texto e também de colar o botão do YouTube. Para escrever o texto, eu coloquei as linhas guias e usei um cartão stencil desses que tem os números e as letras todas vazadas para que você consiga escrever com a caneta esferográfica, uma caneta normal mesmo. Eu usei esse cartão para não ficar, para minha letra não ficar meio distorcida, não ficar fora de tamanho. Eu fiz para parecer que é uma letra de computador mesmo, igual a da placa real, né? Você pode perceber aí que tem uma folha do lado azul aí com algumas escritas. Essa folha aí eu peguei ela e eu sempre uso ela para quando eu tenho que fazer uma coisa assimétrica com o texto. O que eu fiz? Eu uso ela para escrever e ver qual que é o centro da frase ou da palavra que eu tenho que escrever. Eu faço isso, eu escrevo, conto todas as letras, números e espaços, incluindo pontos e etc. Depois disso, depois de contar quantas são, eu divido no meio. A letra ou número ou qualquer outra coisa que tiver no meio, eu ponho no meio da minha linha guia e depois eu vou escrevendo. Você também pode perceber aí que eu escrevi a partir do meio para a direita e depois do meio para a esquerda. Isso eu fiz para quê? Por causa desse negócio exatamente que eu falei do centro da palavra. Porque eu acho o centro da palavra, qualquer letra, um número ou qualquer outra coisa que esteja no meio. Depois eu escrevo partindo disso, para não ficar ali depois, não ficar no centro. Para que isso possa ficar sempre no centro, eu faço dessa forma que vocês estão vendo. Depois de escrever com o cartão e ali a folha, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu esqueci de avisar. Bom, vocês estão vendo aí que eu escrevi Congratulations for. Não é isso. A escrita real é Present to. Eu não escrevi isso porque eu não sei também porque eu não sei porque eu tava com Congratulations for na cabeça. Depois disso, vocês vão ver no final que eu escrevi que tem um papelão ali em relevo com a escrita certa, tá? A escrita certa é Present for. Depois disso, eu fui lá escrever a parte, o nome do canal, que papelão. Só que eu fiz isso não usando a letra normal do cartão stencil. Eu fiz isso usando uma letra maiorzona de mão mesmo, uma letra de forma. E, bom, primeiro eu fiz isso com o lápis, para depois eu contornar com uma canetinha normal aí mesmo de escola ou de qualquer outra coisa. Para fazer isso eu fiz aquele mesmo esquema do centro, né? Vocês podem reparar que tem um traço entre o guia e o papelão. Isso também, como eu falei, tem que ser contado, tem que ser contabilizado ali para também não ficar fora de centro ali. Vocês vão perceber aí que o que papelão ele não ficou bem no centro da placa. Ele ficou um pouquinho para um lado. Por quê? Quando você vai fazer isso, você tem que tirar um pouquinho se tiver algum i na palavra. Por quê? Porque quando tem algum i na palavra, o i, como ele é só um risco, ele acaba ocupando menos espaço que as outras letras. Por isso ele ficou pesando para um lado, né? Ele ficou somente para um lado, ficou mais para um lado, por causa dessa questão do centro e do i. Bom, eu tô aí contornando com
com a minha canetinha. E depois disso, vocês vão ver que eu escrevi a frase de baixo. A frase de baixo é to passing 100 subscribes. Isso significa, traduzido, por passar 100 inscritos. Isso também tem um erro aí um erro meu. No começo eu coloquei to passing, não é to passing, é for passing. Depois vocês vão ver também que eu arrumei isso no final lá com o negócio, a plaquinha em relevo, né? Eu comecei a escrever também do meio pro lado e vocês vão perceber aí que tem i também, mas eu não fiz igual eu não descontabilizei o i. Por quê? Porque tem i dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Por isso eu não descontabilizei nenhum i, não tirei nenhuma letra, nenhuma palavra e escrevi ali do jeito normal mesmo. O cartão stencil, não sei se vocês já pegaram já viram um, aí na tela não vai dar para perceber, mas ele tem assim para segurar, às vezes, a parte de dentro do B, por exemplo, tem um risquinho que vem de fora a fora dele, que separa a letra no meio. Para resolver isso, o que eu fiz? Eu escrevi a letra normalmente com stencil e depois eu ia lá e fazia o que restava ali do stencil para completar. Isso acontecia, por exemplo, com o O, que é a linha em volta e depois dentro dele não pode ficar vazado, não pode ficar sozinho. Então o stencil ele tem ali um círculozinho no meio pequeno para ser ali de molde também para você conseguir escrever certo. Isso é segurado, né, como eu falei, por um tracinho ali que atrapalha assim a escrita. Isso não dá para você escrever por cima, claro. Bom, depois disso eu fui ali com uma borracha e apaguei ali todas as linhas guias que eu usei. Eu não apaguei só a linha guia do botão de play, porque como o botão de play vai ficar em cima, não tinha necessidade de apagar ela e também eu não apaguei ela porque eu ia precisar para colar o botão de play. No botão de play eu usei aí duas placas de papelão inteiras da logo do YouTube, que são sem o vazamento no meio do triângulo, e uma com o vazamento do triângulo, que é essa de cima aí para causar um relevo ali maior. Depois eu colei isso, eu fui ali colando as laterais dele com mais precisão, uma precisão ali maior para deixar bem mais fixado. Eu tô ali colando elas entre os papelões. Depois eu vou colar ali com bastante cola, porque eu percebi essa cola quente é nova, né? Então eu percebi ali que essa cola quente solta pouca cola. Então eu usei muita cola para colar isso. Depois eu fui ajustando ali, né, a placa, apertando um pouquinho. Depois eu usei umas tiras de 2 centímetros de espessura para fazer a borda ali da placa, né? Bom, eu cortei elas ali na medida certinha e peguei a cola quente e colei elas por cima da placa, não do lado, sei que você me entende. Eu peguei e colei ali de um lado, de outro, de cima e de baixo. Um detalhe é que a de cima e de baixo, você não pode cortar elas no tamanho antes. Você tem que cortar ali na hora, por causa da questão da espessura do papelão. Meu papelão, como é um papelão muito grosso, de 2 camadas, você pode perceber que ele dá um pouquinho a menos de tamanho no papelão. O que era de 21 passou ali para 20 e meio. Aí eu fiz ali a marcação certinha, cortei, e como você pode perceber aí agora, que eu acabei de fazer, eu cortei ali uma parte que eu não ia usar, que era uma parte que estava com uma falha ali no recorte. Depois disso eu cortei certinho e fui ali e colei as laterais ali para ficar bem mais fixado. Depois disso minha placa está finalizada, eu acabei ela, eu gostei muito dela e eu queria mais uma vez agradecer. Tchau!